Se você acha as campanhas da Argentina na Copa de 2018 e da França em 2010 uma várzea, é porque vocês não devem conhecer a Holanda da Copa de 1990. Naquele ano, a Laranja Mecânica tinha uma das maiores gerações de sua história, com Van Basten, Ronald Koeman, Rijkaard e Gullit. E esse time ainda era o atual campeão da Euro em 88. Ou seja, era uma geração que finalmente conseguiu vencer um título importante para o país. Para entender como tudo deu errado, precisamos voltar justamente para a Eurocopa, quando o técnico Rinus Michels, assim, aquele lendário técnico do carrossel holandês de 74, já estava acertado para ir treinar o Bayer Leverkusen desde antes da Eurocopa. Após sua saída, o escolhido para substituí-lo foi Thijs Liebrechts, mas a história dele no comando da seleção é conturbada do início ao fim. Liebrechts colecionou desentendimentos com jogadores e, além disso, tem outro ponto. Quando nós falamos de Holanda, isso representa sinônimo de futebol bonito, bem jogado e ofensivo. E com Liebrechts, o time começou a jogar de forma bem conservadora, abrindo mão do estilo de jogo que a fez ser reconhecida. O time nem teve problemas nas eliminatórias para classificar para a Copa, mas alguns resultados mostravam que as críticas não eram à toa, como jogos vencidos por 1 gol de diferença contra o País de Gales e a Finlândia. Após um empate contra a Alemanha, Gullit foi até o jornal The Telegraph e disse que Thijs Liebrechts não era um bom comandante. Fez duras críticas ao treinador. No jogo seguinte, o jogador ficou no banco, sendo que estava em perfeitas condições físicas. O mesmo aconteceu com Van Basten no jogo contra o País de Gales. O craque só entrou aos 27 minutos do segundo tempo, sem estar com nenhuma lesão. E isso só deixava mais claro a rejeição do plantel ao técnico. Assim, em 89, teve uma reunião para resolver essa situação. Na sala estava Liebrechts, seu auxiliar técnico, o diretor da federação, e Rinus Michels, que havia fracassado no Leverkusen, e alguns líderes do elenco, como o capitão Koeman, Gullit e também o Van Basten. Foi decidido que Thijs Liebrechts seguiria no comando da Laranja e Michels seria o diretor técnico para fazer a interlocução entre o time e o treinador. Mas as coisas não melhoraram. Em 20 de dezembro de 89, a Holanda fez um amistoso para celebrar seu centenário da seleção contra o Brasil e perdeu por 1-0, gol de Careca. O desempenho dos amistosos seguiu bem abaixo. Assim, depois de mais pressão dos jogadores, em março de 1990, finalmente era o fim da linha para Liebrechts. Uma nova reunião aconteceu entre Michels, a federação e os líderes do time. 3 nomes de técnicos foram colocados na mesa para serem escolhidos pelos jogadores. O primeiro foi Johan Cruyff, que dispensa qualquer comentário, o treinador do Ajax e o treinador do Anderlecht da Bélgica. E uma votação foi feita e Cruyff saiu como vencedor. A partir daí, todos imaginavam que a Holanda teria um treinador experiente, o treinador que os jogadores desejavam, um cara inteligente que faria muita coisa com aquela seleção. Mas, surpreendentemente, a federação anunciou Léo Beenhakker, do Ajax, ignorando totalmente a vontade dos jogadores. Até hoje, não se sabe por que a federação decidiu fazer isso, abrindo mão de um excelente gênio do futebol, identificado no país e que estava reerguendo o Barça. Há uma teoria para isso: ciúmes de Michels. O símbolo da Holanda de 74 era Cruyff, e não ele. E se Cruyff ganhasse a Copa, ia aumentar mais ainda a marca dele na seleção e ocultar a história de Michels. Não se sabe se isso é verdade. O que se sabe é que os jogadores se sentiram traídos por quem estava lá justamente para ajudá-los e tinha a confiança deles. O que já era ruim ficou ainda pior. E foi com esse clima que a Holanda foi para a Itália para jogar a Copa do Mundo. Um plantel que não respeitava ninguém que os comandava. Beenhakker estava totalmente sem comando. E nem mesmo a federação tinha o respeito do time. O lateral esquerdo, Adrie van Tingelen, chegou a dizer que se formos campeões mundiais, vamos chutar os diretores de futebol profissional para fora da festa. O primeiro jogo deles na Copa foi contra o Egito. Beenhakker escalou o time no 4-3-3 e o resultado foi decepcionante. Um empate em 1-1. Já na segunda rodada, contra a Inglaterra, o esquema mudou para o 4-4-2,
mas só ficou no 0 a 0, sendo que os ingleses jogaram melhor. Na terceira partida contra a Irlanda, o time demonstrou uma melhora, mas após uma falha do goleiro Van Breukelen, a equipe cedeu empate de novo em 1 a 1, terminando a fase de grupos sem vencer um jogo e empatados com a Irlanda em todos os critérios de desempate. Sendo assim, um sorteio deixou os holandeses em terceiro lugar no grupo, conseguindo a vaga nas oitavas. Porém, iriam enfrentar a poderosa Alemanha Ocidental. O jogo começou muito bem, sendo o melhor começo de jogo do time naquela Copa. Mas Rijkaard perdeu a cabeça e cuspiu em voler. Os dois jogadores foram expulsos, porém a laranja mecânica se perdeu totalmente. Os alemães venceram o jogo por 2 a 1 e foram rumo ao tricampeonato, despachando e confirmando o vexame da Holanda naquele Mundial. Um time que estava totalmente sem comando e perdido. Apesar do talento, não resistiu à bagunça interna. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva e um abraço!